Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. O som seco do martelo do juiz ecoou pela sala do cartório, encerrando oficialmente a leitura do testamento. Lucas sentiu o estômago revirar. Naquele momento, as palavras do tabelião ainda ecoavam em sua mente, como se estivessem presas ali, repetindo-se sem parar. A minha sobrinha Marina, deixo minha casa de praia em Itacoatiara. Ao meu sobrinho Lucas, deixo a garagem localizada na rua São Bento, número 48. E só isso. Ele olhou para a irmã, sentada ao seu lado, que tentava disfarçar o sorriso de satisfação. Marina sempre fora a favorita do tio Álvaro. Era bonita, extrovertida, tinha facilidade para conquistar as pessoas. Lucas, por outro lado, sempre foi o mais reservado, quase invisível nas reuniões de família. Mesmo assim, nunca imaginara que a diferença de tratamento chegaria a esse ponto. Uma garagem velha, murmurou para si mesmo, sentindo o peso da injustiça. Quando saíram do cartório, Marina fez questão de comentar. Olha, Lucas, não fica chateado. Quem sabe você pode vender a garagem e comprar alguma coisa melhor. Mas o tom da voz dela soava como quem dizia, aceita que perdeu. Ele respirou fundo e não respondeu. No fundo, não tinha vontade de discutir. A morte do tio já era um peso suficiente. Além disso, não adiantava se lamentar. Precisava ao menos ver o que tinha herdado. 2 dias depois, Lucas pegou o ônibus até o bairro onde ficava a tal garagem. Não se lembrava de ter ido lá antes, mas ao descer na rua indicada, percebeu que o lugar era bem diferente da casa charmosa de praia que Marina receberá. A rua São Bento parecia esquecida no tempo. Calçadas quebradas, postes enferrujados e poucas casas habitadas. A garagem estava no fim da rua, encostada a um muro alto coberto de era. O portão de ferro tinha manchas de ferrugem e estava trancado com um cadeado antigo. Lucas tirou a chave que o tabelião lhe entregará e girou-a, sentindo a resistência do mecanismo antes de ouvir o clique metálico. Empurrou o portão e um cheiro forte de poeira e óleo velho invadiu seu nariz. O lugar era amplo, mas estava completamente tomado por teias de aranha e ferramentas antigas espalhadas. Havia pneus empilhados num canto, caixas de madeira e um banco de trabalho coberto de pó. Ele caminhou devagar, como se explorasse um território desconhecido. O silêncio ali dentro era pesado, quebrado apenas pelo som de seus passos sobre o chão de concreto. Lucas passou a mão sobre uma das prateleiras, levantando uma nuvem de pó. Foi então que notou algo curioso. No fundo à esquerda, havia uma parte do piso que parecia diferente, uma placa de madeira levemente deslocada. Ele se aproximou, ajoelhou-se e tocou na superfície. "Oh, Sam era oco. Estranho", murmura. Tentou levantar a madeira, mas estava presa. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seria apenas um compartimento para guardar ferramentas, ou algo mais? A curiosidade cresceu, mas a luz dentro da garagem já estava fraca. O sol estava se pondo, e as sombras se alongavam pelas paredes. Melhor voltar amanhã com mais luz, e talvez umas ferramentas. Disse para si mesmo, fechando o portão novamente. Ao caminhar de volta para o ponto de ônibus, não conseguiu tirar a sensação estranha da cabeça. Era como se aquela garagem escondesse algo que o tio jamais quis que fosse descoberto de imediato. Talvez, pensou, a verdadeira herança não estivesse na escritura, mas sim enterrada, escondida ali dentro. Naquela noite, Lucas mal conseguiu dormir. Ficava se revirando na cama, imaginando o que poderia haver sob aquela placa de madeira. Um simples esconderijo, ou algo que mudaria completamente sua visão sobre o tio, e talvez até sobre toda a sua família. Amanheceu decidido. Pegou uma lanterna, uma chave de fenda e uma marreta pequena. Naquele dia, não importava o que encontraria, estava pronto para descobrir a verdade sobre a garagem velha que herdara. Na manhã seguinte, Lucas chegou cedo à garagem.
O ar estava fresco, e uma fina neblina cobria a rua silenciosa. Ele carregava uma mochila com a lanterna, a chave de fenda e a marreta, além de uma garrafa de água. Ao abrir o portão, o rangido metálico ecoou, misturando-se ao farfalhar das folhas no muro coberto de era. Entrou decidido, seguindo diretamente até o canto onde havia visto a placa de madeira. Ligou a lanterna, mesmo com a luz do dia filtrando pelas frestas, para iluminar melhor a área. Ajoelhou-se e passou a mão novamente pela superfície, sentindo as bordas irregulares. "Vamos ver o que você esconde", murmurou. Com a chave de fenda, começou a forçar a madeira. Levou alguns minutos até que ela cedesse, soltando-se com um estalo seco. Um cheiro de mofo e metal oxidado escapou de baixo. A luz revelou um espaço oco, e lá dentro estava uma caixa metálica, pesada, coberta de poeira e marcas do tempo. Lucas a puxou com esforço. O metal frio e enferrujado estava manchado, mas a fechadura parecia intacta. Por sorte, não havia cadeado. Ele girou a trava e levantou a tampa, que rangia como se não fosse aberta há décadas. Dentro, encontrou uma pilha de papéis amarelados, cuidadosamente dobrados. Por cima, havia um maço de fotografias antigas em preto e branco. Algumas mostravam pessoas que ele não conhecia, outras retratavam lugares que pareciam familiares, mas que não conseguia identificar com precisão. Sob as fotos, havia um pequeno caderno de capa dura, um diário. A capa estava desgastada, mas ainda firme. Lucas abriu na primeira página, onde uma caligrafia elegante anunciava: Álvaro M. de Souza, 1974. Começou a folhear, e logo se deu conta de que o tio havia registrado ali fragmentos de sua vida. Havia relatos sobre viagens, encontros com pessoas misteriosas e comentários vagos sobre negócios arriscados, e decisões que mudaram tudo. No entanto, um detalhe chamava a atenção. Várias passagens mencionavam um segredo de família, que deveria permanecer escondido, até que o tempo certo chegasse. Lucas sentiu o coração acelerar. A curiosidade aumentava a cada linha. Na metade do diário, encontrou uma entrada de data mais recente, escrita pouco antes da morte do tio. Se alguém encontrar este diário, que entenda, não foi por acaso que deixei a casa para Marina e a garagem para Lucas. A casa guarda lembranças. A garagem, respostas. Mas nem tudo está à vista. Procure onde a luz não alcança. O que encontrar lá pode mudar o destino de todos nós. A última página continha apenas um enigma escrito à mão. 3 passos a partir da sombra fixa, sob o olhar do ferro eterno. O que dorme ali nunca deve ver o sol. Lucas releu várias vezes, tentando entender. Sombra fixa, olhar do ferro eterno. Soava como uma charada, algo que apontava para um local específico dentro da própria garagem. Guardou o diário na mochila e começou a explorar o espaço. Observou as paredes, o teto e o chão com atenção. Notou uma antiga estante de ferro encostada à parede dos fundos. Será que o olhar do ferro eterno era uma referência a ela? A ideia fez sentido. Se fosse isso, 3 passos a partir da sombra fixa, poderia significar medir a distância a partir da sombra que a estante projetava. Mas a luz natural mudava ao longo do dia. Talvez houvesse uma marca que indicasse a posição exata. Lucas decidiu que, no dia seguinte, voltaria exatamente no mesmo horário para observar a sombra e testar sua teoria. Se estivesse certo, o enigma revela. Ria um ponto exato no chão ou na parede, e ele estava pronto para descobrir o que havia ali. Fechou a caixa, recolocou a tampa de madeira e trancou o portão. Ao sair, notou que um vizinho idoso, sentado na calçada, o observava atentamente. O homem levantou a mão num cumprimento lento, mas não disse nada. Lucas, desconfortável, apenas acenou de volta e apressou o passo. Enquanto caminhava pela rua silenciosa, o peso do diário na mochila parecia mais do que físico. Ele carregava agora não apenas papéis velhos, mas um pedaço vivo da história do tio, e talvez um segredo que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte,
Lucas voltou à garagem no mesmo horário em que estivera no dia anterior. O sol atravessava as frestas da porta e das janelas altas, projetando feixes de luz e sombras pelo espaço. Ele foi direto até a estante de ferro encostada na parede do fundo. A estrutura estava coberta de poeira e manchas de ferrugem, mas permanecia firme, como se tivesse sido feita para durar para sempre, o ferro eterno mencionado no Enigma. Lucas posicionou-se para observar a sombra projetada pela estante no chão. Esperou alguns minutos até que a sombra ficasse exatamente como imaginava que deveria ser, reta, sem distorções. Respirou fundo e deu 3 passos a partir da ponta da sombra, na direção oposta à parede. Ali, no chão de concreto, não havia nada de especial à primeira vista. Porém, ao se ajoelhar e bater com os nós dos dedos, percebeu que o som era diferente, mais oco do que no restante do piso. "É aqui", sussurrou. Pegou a marreta e começou a bater cuidadosamente no ponto indicado. Depois de algumas pancadas, o concreto cedeu, revelando um compartimento oculto. Dentro, havia uma maleta pequena, preta, com fechadura. O coração de Lucas acelerou. Puxou a maleta e a colocou sobre o banco de trabalho. A fechadura parecia simples, e ele conseguiu arrombá-la com a chave de fenda. Quando a tampa se abriu, um brilho dourado refletiu a luz da lanterna. Lá dentro estavam barras de ouro cuidadosamente empilhadas, moedas antigas e raras em pequenos saquinhos de pano, além de um envelope grosso com documentos. Ele retirou o envelope e começou a examinar o conteúdo. Escrituras de terrenos, contratos e recibos antigos, todos assinados pelo tio Álvaro. Mas entre esses papéis havia também cartas escritas à mão. As cartas revelavam algo perturbador. O tio havia se envolvido décadas atrás em atividades ilegais relacionadas ao contrabando de metais preciosos. No entanto, as últimas mensagens deixavam claro que ele havia se afastado desse mundo, tentando proteger a família de possíveis represálias. Um detalhe, porém, chamou mais atenção. Uma fotografia, já amarelada pelo tempo, mostrando um grupo de 6 pessoas diante de um casarão antigo. Lucas não reconhecia a maioria delas, mas no canto da imagem havia uma jovem com um vestido claro, e o rosto era inconfundível. "Marina!" disse em voz alta, sentindo um arrepio subir pela espinha. Era impossível. A foto parecia ter sido tirada muito antes de ele e a irmã nascerem. Mas a semelhança era tão grande que ele não conseguia imaginar outra explicação. Talvez fosse alguém muito parecida, ou um antepassado desconhecido. Marina sabia de mais coisas do que havia contado. Lucas continuou revirando a maleta, encontrando mais documentos e anotações do tio. Muitas delas mencionavam a casa da praia, justamente a propriedade deixada para Marina. Algumas frases eram intrigantes. "A casa guarda o que não pode ser mostrado. Se o ouro cair nas mãos erradas, a casa será o último refúgio." O peso das descobertas o deixou atordoado. Porque o tio havia deixado para ele a garagem com o ouro, e para Marina a casa. Seria para que cada um tivesse uma parte do quebra-cabeça? Ou para garantir que juntos pudessem proteger algo maior? O som distante de passos na rua o tirou dos pensamentos. Espiou pela fresta do portão e viu o mesmo vizinho idoso de antes, observando-o novamente imóvel, como se estivesse avaliando cada movimento. Guardou rapidamente o ouro e os documentos de volta na maleta, fechou o compartimento no chão e recolocou o concreto e a placa de madeira. Não podia deixar que ninguém além dele soubesse o que havia encontrado, pelo menos não ainda. Enquanto trancava o portão, sentiu uma mistura de medo e urgência. Precisava falar com Marina. A foto que parecia mostrar sua irmã no passado, os documentos que mencionavam a casa da praia e o enigma do tio formavam um quebra-cabeça perigoso demais para ser ignorado. Naquele momento, Lucas sabia que a garagem velha não era apenas um depósito esquecido. Ela era o centro de um segredo que unia seu passado, seu presente, e talvez um futuro que ele ainda não conseguia imaginar. Lucas não esperou muito. Assim que chegou em casa, pegou o celular e ligou para Marina. A voz dela soou desconfiada ao atender. "Lucas? O que foi?"
Perguntou, como se já esperasse que ele tivesse descoberto algo. Precisamos conversar. É sério. É sobre a garagem, e sobre a casa da praia. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes de Marina responder. Está bem. Venha aqui. Mas sem gritar. No caminho até a casa dela, o coração de Lucas batia forte. A foto encontrada na maleta não saía de sua cabeça. Era impossível ignorar a semelhança com Marina. E aquelas anotações do tio, algo grande estava escondido. Quando chegou, Marina o recebeu na varanda. O mar ao fundo quebrava em ondas suaves, mas a tensão entre os dois era pesada. Então? Ela perguntou, cruzando os braços. Lucas tirou a fotografia do bolso e a colocou sobre a mesa. Reconhece? Marina olhou fixamente por alguns segundos. Seu rosto endureceu. Onde conseguiu isso? Na garagem. Dentro de uma maleta, junto com ouro, moedas e documentos do tio. Lucas falou baixo, mas firme. E não adianta fingir que não sabe de nada. Marina suspirou, desviando o olhar para o horizonte. Eu sabia de parte disso, mas não de tudo. Como assim? Lucas se inclinou para frente. O tio me contou anos atrás que guardava coisas perigosas. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria cuidar da casa da praia. Achei que era só sentimental. Nunca imaginei que havia ouro envolvido. Ela o encarou. E a foto, não sou eu. É a nossa mãe. Lucas sentiu o chão sumir por um instante. Nossa mãe? Mas, ela nunca falou nada sobre isso. Porque não podia. Marina falou em tom grave. Essa foto foi tirada antes de ela conhecer o papai. O tio estava envolvido com gente perigosa, e ela foi testemunha de algo que nunca deveria ter visto. Por isso ele a protegeu, e de certa forma também a nós. Antes que Lucas pudesse responder, um som de motor se aproximou. Um carro preto parou a poucos metros da casa. 2 homens de terno escuro saíram, olhando ao redor com expressão fria. Quem são esses? Lucas perguntou, já sentindo a adrenalina subir. Acho que eles estão atrás do que o tio deixou. Marina se levantou rapidamente. Precisamos sair daqui. Mas não houve tempo. Os homens começaram a caminhar em direção à varanda. Lucas se levantou e ficou entre eles e a irmã. Boa tarde, disse um dos desconhecidos com um sorriso falso. Estamos procurando por algo que pertenceu ao Sr. Álvaro. Acreditamos que vocês possam nos ajudar. Não sei do que está falando, respondeu Lucas tentando soar calmo. O outro homem deu um passo à frente. Vamos simplificar. Ou nos mostram onde está, ou as coisas vão ficar desagradáveis. Marina apertou o braço de Lucas. Não vamos entregar nada. Então vamos ter um problema, disse o primeiro homem, sacando um celular como se fosse chamar reforços. Lucas pensou rápido. Tudo bem. Mas não aqui. Está na garagem. Os 2 homens se entreolharam e assentiram. Ótimo. Vamos até lá. Enquanto caminhavam até o carro, Marina sussurrou para o irmão. Você está louco? Confia em mim, ele respondeu baixinho. Se eles forem até a garagem, talvez possamos ganhar tempo, e pensar num jeito de proteger tudo. O carro preto seguiu pela estrada em direção à rua São Bento, com Lucas e Marina no banco de trás. O silêncio era denso, e o som do motor parecia um relógio marcando o tempo que lhes restava para encontrar uma saída. Quando chegaram à frente da garagem, Lucas percebeu algo estranho. O portão estava ligeiramente aberto. Ele tinha certeza de que o havia trancado no dia anterior. O homem mais alto fez sinal para que entrassem. Depois de vocês. Lucas e Marina trocaram um olhar rápido. Sabiam que, qualquer que fosse o próximo passo, teria de ser rápido e decisivo, ou o segredo do tio, e talvez a própria vida deles, estaria perdido para sempre. Lucas entrou primeiro na garagem, com Marina logo atrás. Os 2 homens vieram em seguida, mantendo-os à vista o tempo todo.
O cheiro de poeira e ferrugem parecia mais forte do que nunca, e o silêncio só era quebrado pelo som dos passos ecoando no chão de concreto. Onde está? Perguntou o homem mais baixo, olhando ao redor com impaciência. Lucas manteve a calma. Está aqui, mas preciso mostrar exatamente onde. É complicado de explicar. Aproximar-se do canto onde ficava a estante de ferro, ou ferro eterno mencionado no enigma do tio. Enquanto falava, acendeu a lanterna e apontou para o chão, como se estivesse se preparando para abrir o compartimento oculto. De repente, um barulho vindo do lado de fora fez todos se virarem. O portão se abriu com força, e o vizinho idoso da rua, o mesmo que observava Lucas nos últimos dias, entrou acompanhado de 2 policiais. Larguem qualquer coisa que tenham na mão, gritou um dos agentes, apontando a arma para os homens de terno. Os 2 recuaram lentamente, mas um deles ainda tentou reagir. O policial mais próximo avançou, imobilizando-o contra a parede. O outro foi algemado em seguida. Lucas, confuso, olhou para o vizinho. O senhor. O idoso deu um leve sorriso. Seu tio me pediu, há muito tempo, para cuidar desta garagem de longe. Disse que, quando o momento chegasse, eu saberia quem procurar. Ele encarou Lucas de forma séria. Esse momento chegou. Enquanto os policiais levavam os homens, Marina se aproximou do irmão. Acho que temos muito a conversar. Lucas assentiu. Voltaram a ficar sozinhos na garagem. Ele se ajoelhou e abriu o compartimento secreto. A maleta com o ouro, as moedas e os documentos estava exatamente onde havia deixado. Marina se agachou ao lado dele. E agora? O que vamos fazer com isso? Lucas pensou por alguns segundos. Se ficarmos com o ouro, sempre haverá alguém atrás de nós. Mas os documentos, eles contam a história do tio, da mamãe e da gente. Acho que é isso que realmente importa. Marina concordou. Podemos entregar o ouro às autoridades, mas manter as cartas e as fotos. É parte da nossa história, e ninguém além de nós vai entender completamente. Decidiram agir imediatamente. No mesmo dia foram à delegacia, acompanhados pelo vizinho, que se apresentou como Joaquim, para registrar tudo e entregar o ouro e as moedas. Os policiais garantiram que aquilo encerraria de vez o interesse dos criminosos. Nos dias seguintes, Lucas e Marina passaram horas lendo as cartas e examinando as fotografias. Descobriram detalhes sobre a juventude da mãe, sobre o passado arriscado do tio e sobre como ele havia planejado tudo para protegê-los. A casa da praia e a garagem eram mais do que simples bens. Eram peças de um plano para preservar a família, dividindo as chaves do segredo entre os 2 irmãos. Certa tarde, de volta à garagem, Lucas ficou sozinho por alguns minutos. Caminhou até o canto onde ficava a estante, e passou a mão pela superfície fria do ferro. Lembrou-se das palavras do diário, a garagem, respostas. Sorriu levemente. Aquele lugar que no início havia simbolizado injustiça e desprezo, agora representava coragem, sacrifício e laços familiares que ele jamais imaginara. Quando saiu, encontrou Marina esperando do lado de fora. Ela carregava uma caixa com alguns objetos antigos que decidiram guardar. Vamos? Ela perguntou. Vamos. Respondeu Lucas, trancando o portão com firmeza. Enquanto caminhavam pela rua, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Pela primeira vez desde a leitura do testamento, Lucas sentiu-se em paz. Não por causa do que havia encontrado, mas porque finalmente compreendia o que realmente herdara, a verdade. E essa, ele sabia, era uma herança que ninguém poderia roubar.